E aí, estranhos, beleza? Bom, compartilha, dá like, enfim, ajuda, galera, ajuda. Bom, esses aqui são meus amigos. É um dos meus hiperfocos está aqui atrás, que agora é aquarismo. Enfim, mas isso aí eu vou contar mais pra frente. Vamos lá. E aí, 2008 até 2013, galera, a minha vida meio que ficou tranquila, assim, porque eu não tinha muita mudança. Eu gravava de segunda a quarta-feira, muitas das vezes terça e quarta, quinta, sexta, sábado e domingo fazendo teatro, né? A minha vida ficou ali, estável. Eu trabalhava, segunda, quarta na Rede Globo, quinta, sexta, sábado, domingo com peça, ou aqui no Rio de Janeiro, viajando, mas era peça, eu estava a trabalho. Minha vida se tornou uma rotina. Apesar de tudo, era uma rotina. E a rotina é muito cômoda para mim. Eu gosto de rotina. De vez em quando eu gosto de mudar, mas eu sou muito rotineiro. Muito. E aí essa rotina caiu como se fosse uma luva para mim. De 2008 a 2013 eu fazia tudo sempre a mesma coisa. Até viajar no final do ano para casa dos meus familiares, eu fazia todo ano. Então assim, quando chegou em 2013, acaba a Grande Família. E aí, eu me lembro que Adriana, deixa eu voltar um pouquinho. Em 2012, por aí, a Adriana começa a fazer um curso, né, superior, além da faculdade dela, voltado para psicopedagogia. Para psicopedagogia e, enfim, trabalhar com essas questões das crianças, né, com TEA, descalculia, dislexia, enfim, com especificidades. E a Adriana começa a estudar esses casos de psicologia, né, de neuropsicologia, e começa a identificar algo de estranho em mim. Mas, como eu falei, ainda não tinha esse foco, né, voltado. Estava começando lá para as crianças, né, as crianças e geralmente meninos, tá, galera? Nessa época aí, logo que começou aí na década de 2000, por aí, que veio crescendo, o autismo era mais classificado para os masculinos, para os garotos, e muito menos para as garotas. As garotas geralmente eram diagnosticadas com TDAH, isso muito depois, porque no começo nem TDAH. Enfim, a Adriana começou a perceber. Em 2013, com o final da Grande Família, eu entro em um estado de depressão profunda, um dos meus CIDs. Eu lembro que eu não conseguia levantar da cama para tomar banho. Eu queria ficar o tempo todo trancado dentro de um quarto e chorando. E aí isso começa a me causar muito mal, né? A Adriana começa a falar pra mim, olha, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo. E eu falo, não quero sair de casa, eu sou um horrível, eu sou não sei o que, aquelas coisas que a pessoa quando tá em depressão, infelizmente, pensa e passa. E aí eu fiquei muito mal. O que a Adriana fez? Ela falou assim, cara, eu preciso desafiar o William. Olha só a questão do hiperfoco. A gente não está podendo gastar dinheiro agora, porque ele saiu da Grande Família, apesar de eu ser funcionária pública. A questão do dinheiro sempre mexeu muito comigo. Como eu falei para vocês, eu sou muito rotineiro e muito, assim, matemático, vamos dizer assim. Então, ela me inscreveu num concurso público, sem eu saber. Chegou para mim, de noite, no dia que ela chegou, lá do trabalho, falou para mim, olha, aqui está a sua inscrição no concurso. Aqui está a sua inscrição no curso preparatório. Eu gastei tanto e eu quero o dinheiro de volta. Pode levantar daí, tomar um banho e começar a agir. Aquilo mexeu comigo. E aquilo foi o motivador para eu começar a me reerguer. E eu me lembro que assim, o primeiro dia que eu fui para o curso preparatório, eu falei, cara, tem tanto tempo que eu não estudo. A minha última vez que eu pisei numa sala de aula como aluno foi em 1998. O que eu vou fazer agora? Isso já era 2014 por aí. E aí
eu lembro que eu comecei a estudar, comecei a relembrar, comecei a gostar e aquilo se tornou o novo hiperfoco. Por que eu falo isso toda hora? Porque o autista não tem um hiperfoco, ele pode ter vários hiperfocos. O hiperfoco pode ser pela questão do autismo ou pela questão do TDAH. Como eu tenho os dois CIDs, eu acredito que seja uma junção, porque eu viro e mexo, eu pego um hiperfoco para mim, novo. Eu sou o cara do hiperfoco. As pessoas até morrem de rir comigo assim, porque o meu irmão hoje, inclusive, estava até rindo comigo. Ele falou assim, em vez de ligar para médico, eu vou ligar para o William, porque o William sabe mais diagnóstico do que muito médico que a gente procura. Por quê? Meu hiperfoco agora é estudar medicina, assim, informalmente. Eu não sou médico, eu não vou dar receita, eu não vou fazer nada disso, que eu não sou maluco. Eu tô indo contra a lei, não é isso que eu tô falando. Tô falando que eu gosto de estudar. E quando eu gosto do que eu estou estudando, eu vou a fundo. Por isso que eu falei do aquário. E eu começo a ler tudo, ver vídeo, ir nas fontes seguras, claro que eu procuro, ver vídeos de pessoas sérias, acompanhar e querer aprender. E foi isso que aconteceu comigo lá no concurso que eu te falei para vocês, lá em 2014. Eu passei no concurso. Eu passei no concurso público, bem classificado, só que por motivos assim de currículo, né, que você manda mestrado, doutorado, se a PCD passa à frente, mais velho, eu acabei não sendo chamado e a pessoa, o município que fez o concurso pegou o cargo que eu tinha passado e mudou o nome. Mudando o nome, ele conseguiu contratar pessoas, né, colocando sem concurso, enfim. E aí minha vida foi continuando, eu continuei a estudar e resolvi voltar a ser professor. Voltei a ser professor de sala de aula e de vez em quando continuava a fazer algumas coisas. Nessa época, um pouco depois, já em 2017, 18 por aí, eu fiz uma participação no Bruna Surfistinha, lá da HBO. Encontrei uma galera amiga, inclusive a Aline Borges, que começou a tirar comigo aqui em Campo Grande também. Nessa gravação, encontrei pessoas que fizeram o filme junto comigo, Danise da Silveira, no Coração da Loucura. E foi muito legal reencontrar essa galera. E de vez em quando eu fazia algumas coisas. Mas aí eu fui me decidindo a ser só professor. E continuei focando em ser professor. E a Adriana, cada vez mais convicta que algo de estranho não está certo em mim. E aí nós temos a Giovana também. Por que isso? Porque a Giovana começou a ter alguns problemas educacionais e começou a ser acompanhada. A gente conversou com o pediatra dela e o pediatra dela pediu que levássemos ela para um lugar que tivesse uma psicopedagogia para acompanhar a Giovana. E lá nós conhecemos, né, as pessoas que até hoje acompanham agora o Bento. A Flávia e a Adriana, na época, elas receberam a gente e a gente começou a conversar e tal, e a gente foi trocando figurinha. A Adriana já era formada já em psicopedagogia também. E aí eu, como professor também, a Giovana, né, sendo acompanhada, e aí lembro que recebi uma proposta de trabalho em 2018, 17 por aí, para ir trabalhar no NAPS, que é o Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. E lá eu fui trabalhar com pessoas cegas e surdas. E eu lembro que eu trabalhava com vários profissionais da área, né, da inclusão, de psicólogo, psiquiatra, neuro, enfim, uma galera que trabalhava, professores especializados, a Adriana, que era a única que falava, cara, tem alguma coisa. Os outros que trabalhavam comigo não percebiam. E aí, o tempo foi passando, eu sempre com minhas questões de hiperfoco, mas eu não sabia que era um hiperfoco. Eu sempre com minhas questões de humor. Às vezes estava muito bem, às vezes estava muito mal, não queria passar o Natal. Como eu já falei para vocês, festa de família para mim era um problema. E aí, eu lembro que o Bento nasceu. E aí nós já estamos em 2017. O Bento nasceu, vou botar fotos. Eu já falei que eu vou fazer um ou dois aí, enfim. Mas antes eu quero fazer um vídeo para apresentar a Adriana, que toda hora eu falo Adriana, e nunca vocês conheceram. Eu vou mostrando a galera. E aí eu lembro que o Bento foi crescendo, com 2 anos a Adriana começou a perceber que o Bento tinha algumas questões.
Tipo, ecolalia, andar na ponta do pé, não fazer muitas das vezes contato visual. E ela começou a ficar meio assim. Começou a conversar com a Flávia, começou a conversar com algumas pessoas que ela conhecia dessa área de inclusão e pediu para que eu tivesse um olhar mais atento para o Bento. Cara, eu sinceramente, eu não percebia o Bento. Por quê? Eu falava assim para Adriana, olha só, Adriana, ele dessa idade, ele tá fazendo a mesma coisa que eu fazia, isso é normal. Cara, e não é normal. Não é normal. Para mim era normal porque eu fiz isso e eu sou autista. Ele depois iria receber o laudo de autismo também. Por isso que eu falava, não, é normal. Ué, o que ele tá fazendo é normal. Porque pra mim era normal. E eu falava com a Adriana, Adriana, você tá procurando coisa, cara. Eu trabalho com isso todo dia, eu vejo todo dia. Você também, para com isso. E foi se passando o tempo. Com 3 anos, a Adriana marca um neurologista pediátrico para poder ver realmente, né, as questões. E aí nós temos as entrevistas, né? Com as equipes, para fechar os laudos, né? E aí o pai e a mãe são entrevistados. Nessa de eu e a Adriana irmos para ser entrevistados, as equipes começavam a conversar comigo e com a Adriana e daqui a pouco tava todo mundo olhando pra minha cara. E eu ficava, o que foi, gente? William, você já parou pra pensar, as equipes falando, né? Que você também pode ser autista? Eu falava, que isso, gente? Pô, vocês me conhecem há tanto tempo, porque muitas das equipes, das pessoas que atenderam Bento, eram conhecidas, eram amigas. Mas aí, a partir das entrevistas, eles começaram, opa, peraí, William. E aí, o Bento fecha o diagnóstico de TEA e DI. 3 meses depois, o mesmo neurologista, que era pediátrico, ele também era para adulto. Ele me chama para conversar. Ele me senta junto com a Adriana e fala assim, olha, vocês são pessoas que já acompanham, você fechou o laudo do seu filho, vocês trabalham na área, e eu tenho uma notícia para te falar. Aí eu falei, o que é, doutor? Você é autista, suporte 1, TDAH, você também tem o transtorno opositor desafiador, o TOD, e o transtorno de depressão. Tudo que nós fechamos aqui, os laudos das equipes, das pessoas, levam a esses CIDs. Vocês imaginem, gente, uma pessoa que apesar de trabalhar não se reconhecia, uma pessoa que estava de luto, porque é normal os pais ficarem de luto quando descobrem isso nos filhos. Eu estava de luto, que é assim, essa expressão que é usada pelo meu filho, e receber isso no meio do peito. Toma aí, segura aí, agora você tem 4 CIDs diferentes. Vocês imaginem isso. Eu me lembro que eu saí do consultório do médico, que ficava em Bangu, eu e a Adriana, eu de cabeça baixa, olhando pro chão, aí a Adriana falando assim pra mim, você vai ver, a partir de agora a sua vida vai mudar. Agora você vai ter uma qualidade de vida. Eu lembro dessas palavras perfeitamente. Mas, a partir daí, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque como eu falei para vocês, eu acho que a Adriana agora tem que falar um pouco também, tem que participar um pouco também para vocês verem, não só do meu olhar, porque o meu olhar eu tô dando para vocês, eu tô mostrando para vocês, agora eu quero que vocês vejam essas coisas a partir de um outro olhar, tá bom? Então eu vou deixar aquele abraço para vocês, um abraço apertado, muito obrigado por vocês me acompanharem, deixe o seu like, curtam e até um próximo vídeo, seus estranhos.